Olá, a nossa aula de hoje será sobre a bioeletrogênese cardíaca e o acoplamento, excitação, contração do coração. Dentre os objetivos e principais tópicos dessa aula, podemos incluir o sistema de geração e condução do potencial de ação no coração. Falaremos também do potencial de ação do nódo sinatrial e do ventrículo, quais são as fases e os rios responsáveis. Falaremos um pouquinho também sobre o acoplamento, excitação, contração do músculo cardíaco e os efeitos do sistema nervoso autônomo sobre o nosso coração. Começamos a nossa aula relembrando a estrutura do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é composto por uma bomba, o coração, o qual possui 4 câmaras, 2 câmaras atriais e 2 câmaras ventriculares. O sangue chega ao coração através da veia cava, desemboca então no átrio direito, em sequência vai para o ventrículo direito e daí segue para a pequena circulação ou circulação pulmonar. Retorna para o coração ao átrio esquerdo, daí para o ventrículo esquerdo e segue então para a grande circulação ou circulação sistêmica. O nosso coração, ele tem 2 tipos principais de células. Ele possui células condutoras, que são células que são capazes de gerar e conduzir o potencial de ação, e possuímos também células contráteis, que são as células que geram força, geram o trabalho cardíaco que promove a ejeção do sangue. Lembrando que a ativação elétrica do coração, ou seja, a formação e a condução do potencial de ação através do coração, é que vai desencadear a contração do músculo cardíaco. É importante lembrar também que no coração, a sinapse que ocorre entre as células é uma sinapse elétrica, ou seja, uma sinapse extremamente rápida. E o sinal, os íons, eles trafegam entre as células através de estruturas especializadas, que são as gap junctions. O sinal elétrico no coração, ele se inicia no nódo sinatrial. O nódo sinatrial, ele está localizado na junção da veia cava com o átrio direito, e as células ali presentes, essas células condutoras, são capazes de formar um potencial de ação sozinhas, elas apresentam um automatismo. Daqui, esse potencial de ação segue para a massa atrial esquerda, através de um feixe, que é o feixe interatrial. Para o próprio átrio direito, como existe uma conexão física entre as células do nódo sinatrial e as células atriais, essa corrente consegue passar livremente através das gap junctions. Este sinal também segue através de um feixe, que é o feixe internodal, para um outro nódo, que é o nódo atrioventricular. Dali, saem fibras que cruzam o septo interventricular. Esse é o feixe comum do tronco de His. Esse feixe se divide em ramo esquerdo e ramo direito. E em sequência nós temos as fibras de Purkinje que penetram na massa miocárdica. Esse potencial de ação, que é formado então no nódo sinatrial, ele percorre todo o coração até chegar à massa ventricular. Então, nessa figura, mais uma vez, podemos ver a propagação do potencial de ação no coração. Então, esse sinal ele é iniciado no nódo sinatrial, se propaga para os átrios direito e esquerdo, vai também para o nódo atrioventricular e segue, então, através do feixe de His e das fibras de Purkinje para a massa ventricular. Sumarizando, então, o potencial de ação é gerado no nódo sinatrial, através de gap junctions, se propaga para a massa do átrio direito. Através do feixe interatrial, se propaga para a massa do átrio esquerdo. Se propaga também através do feixe internodal para o nódo atrioventricular e através do sistema His-Purkinje para os ventrículos. Nessa figura, nós podemos observar que a velocidade de condução nos diferentes locais do coração, ela não é a mesma e existe um porquê que nós veremos a seguir. No nódo atrioventricular, por exemplo, é a região do sistema de condução com a menor velocidade de transmissão do impulso nervoso. Isso nós chamamos de retardo no nódo atrioventricular. Esse retardo, ele ocorre por 2 motivos. Primeiro, porque as fibras possuem menor diâmetro, e quanto menor é o diâmetro da fibra, menor a velocidade de sua condução.
Ocorre também devido ao número reduzido de gap junctions nesse local. Entretanto, fisiologicamente, existe uma importância para este retardo. Não é um retardo negativo, muito pelo contrário, ele é um retardo positivo. Isso permite que os átrios possam se contrair antes dos ventrículos e, assim, os ventrículos podem se encher adequadamente de sangue. Por outro lado, no sistema His-Purkinje, a velocidade é a maior, ela é extremamente veloz e isso ocasiona a distribuição do potencial de ação rapidamente para toda a massa ventricular. Essa rápida condução ela é essencial e permite a contração e ejeção eficiente do sangue. Assim sendo, um coração em ritmo sinusal normal apresenta um padrão e sequência temporal normal na ativação elétrica do coração, que inclui os potenciais de ação devem ser gerados no nódulo sinatrial. Estes impulsos devem ocorrer regularmente a cada 60 a 100 impulsos por minuto, aproximadamente, e a ativação do miocárdio ela deve ocorrer na sequência correta. Nessa figura, nós podemos ver o potencial de ação nos diferentes segmentos do coração. Daqui para frente, nós daremos ênfase ao potencial de ação do nódulo sinatrial, o início da nossa jornada, e potencial de ação ventricular, que é o fim da jornada do caminho do potencial de ação. Então, o nódulo sinatrial apresenta um potencial de ação característico e ele possui automatismo, ou seja, ele não precisa de nenhum estímulo para formar potenciais de ação. Ele é o responsável pela frequência de marca-passo ou frequência cardíaca intrínseca. O potencial de ação do nódulo sinatrial possui um repouso, que aqui está destacado entre aspas, porque ele é um repouso que é instável, ele não é um repouso estável, como das outras membranas celulares. Nessa fase, ocorre uma lenta despolarização da membrana devido à entrada de sódio, uma corrente de influxo conhecida como IF. Uma vez atingido o potencial limiar para abertura de canais de cálcio voltagem dependentes do tipo T, esses canais se abrem e o cálcio então entra na membrana celular, levando à fase de despolarização. Na sequência, ocorre a abertura de canais de potássio voltagem dependentes e temos então a repolarização da membrana. Ao retornar para o repouso, os canais de sódio já estão novamente abertos. E aí o que acontece? O sódio novamente entra na célula, a membrana novamente despolariza, novamente o potencial limiar é alcançado e nós formamos um novo potencial de ação. Ou seja, o coração, o nódulo sinatrial, ele tem a propriedade de formar potenciais de ação sozinho, ele não precisa de nenhum estímulo para a formação de potenciais de ação. Entretanto, a frequência com que esses potenciais de ação são disparados, elas podem se modificar devido a ações do sistema nervoso simpático e parasimpático que abordaremos mais à frente. No ventrículo, o potencial de ação ele possui outro formato. Apesar desse potencial de ação ter sido gerado no nódulo sinatrial, à medida que ele vai caminhando no coração, ele vai mudando de formato, porque os íons e os canais envolvidos são diferentes. Então, no potencial de ação ventricular, a fase 0 é a fase de despolarização, na qual ocorre a entrada de sódio pelos canais de sódio voltagem dependentes. Na sequência, temos a fase 1, que é a fase de repolarização rápida, na qual ocorre a saída de potássio através de canais de potássio voltagem dependentes. A próxima fase é a fase de platô, na qual ocorre a entrada de cálcio por canais do tipo L, são canais também voltagem dependentes, e continua ocorrendo a saída de potássio por canais voltagem dependentes. Por isso que nós ficamos com o potencial de membrana praticamente estável, porque eu tenho entrada e saída de cargas positivas. A próxima fase é a fase de repolarização, na qual ocorre a saída de potássio através de canais de potássio voltagem dependentes. E aí retornamos então para o repouso, na qual nós temos a entrada de sódio e a saída de potássio através de canais de vazamento. Entretanto, a saída de potássio é maior do que a entrada de sódio. Temos a participação da bomba de sódio-potássio ATPase, jogando 3 sódios para fora e somente 2 íons potássio para dentro, e a presença de proteínas no meio intracelular, que são moléculas de carga negativa, contribuindo então para a negatividade interna da membrana. É interessante notar que
Quando eu tenho a entrada de cálcio na fase de platô do potencial de ação ventricular, é quando eu começo a desenvolver a força de contração do músculo cardíaco. Uma coisa que é importante a respeito do potencial de ação ventricular também é que ele possui um período refratário muito grande. E isso permite que o músculo ele se contraia e que o músculo relaxe, o que é extremamente importante, porque durante a contração irá ocorrer a ejeção de sangue. E durante o relaxamento, o coração vai novamente se encher de sangue para que possa ocorrer uma nova ejeção. Então, a presença desse período refratário absoluto, que é grande, permite que o coração contraia e relaxe. E impede a formação de tétano nesse coração. Nesse slide, nós falaremos um pouco a respeito do acoplamento estação-contração do coração. No slide anterior, nós vimos que na fase 2, a fase de platô, ocorre a entrada de cálcio para o meio intracelular. Esse cálcio que entra através da fase de platô, ele tem a propriedade de estimular a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Essa liberação de cálcio se chama liberação de cálcio, cálcio induzida, ou liberação de cálcio induzida por cálcio. Após o aumento da concentração intracelular de cálcio através da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, esse cálcio se liga à troponina C e desencadeia o processo de contração. Para o relaxamento do músculo cardíaco, nós temos que reduzir a concentração intracelular de cálcio. Isso é feito através da cálcio-ATPase do retículo sarcoplasmático, que joga cálcio para dentro do retículo. É feito também pela cálcio-ATPase da membrana plasmática, que joga cálcio para fora da célula, e através da ativação do trocador sódio-cálcio, que joga 3 íons sódio para dentro e 1 íon cálcio para fora. Nessa tabela, para finalizar a nossa aula, nós podemos visualizar os efeitos do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático sobre o coração. Esses podem exercer efeitos sobre a frequência cardíaca que nós chamamos de efeitos cronotrópicos. O sistema nervoso simpático ele possui um efeito cronotrópico positivo, pois ele aumenta a frequência cardíaca através da ativação de receptores beta-1. Isso ocorre porque aumenta a permeabilidade ao sódio na fase de repouso do potencial de ação. Então, ele entra mais rapidamente na célula e, portanto, aquela despolarização ocorre mais rápido, aumentando, então, a frequência cardíaca. O sistema nervoso parasimpático possui um efeito cronotrópico negativo, pois reduz a frequência cardíaca através da ativação de receptores M2. Isso ocorre tanto por reduzir a permeabilidade ao sódio, diminuindo a intensidade da corrente IF, quanto por aumentar a permeabilidade ao potássio e, portanto, a membrana se torna levemente hiperpolarizada. O sistema nervoso simpático também exerce efeitos sobre a velocidade de condução das fibras, que nós chamamos de efeitos dromotrópicos. O sistema nervoso simpático aumenta a velocidade de condução, possui efeito dromotrópico positivo através da ativação de receptores beta-1, por aumentar a permeabilidade ao cálcio na fase de platô. O sistema nervoso parasimpático, ele possui efeito dromotrópico negativo através da ativação de receptores M2, por reduzir a permeabilidade ao cálcio e aumentar a permeabilidade ao potássio. O sistema nervoso simpático possui também efeitos sobre a contratilidade, sobre a força de contração do coração, que nós chamamos de efeitos inotrópicos. O sistema nervoso simpático ele aumenta a força de contração, ou seja, possui efeito inotrópico positivo através da ativação de receptores beta-1, também por aumentar a permeabilidade ao cálcio. O sistema nervoso parasimpático possui pouco efeito sobre a contratilidade cardíaca. Os efeitos sobre a contratilidade se devem primordialmente à ativação do sistema nervoso simpático ou, no caso de uma retirada da atividade simpática, a gente tem uma diminuição da contratilidade.